Li Zexian já foi o ancestral mais forte da história, mas na sua última vida ele decidiu ir para a cidade procurar garotas para o seu harém. A história começa com nosso protagonista Li Zexian. Ele já reencarnou 999 vezes e agora voltou novamente ao monumento funerário da alma. Nosso garoto com aparência de mais velho se ajoelhou e fechou os olhos. Logo uma garota apareceu e começou a falar que já se passaram mais de 100 anos desde que ele entrou no vazio. Então ela questionou se Zexian não tinha vontade de ascender. Ele respondeu que estava esperando ela perguntar isso. A garota riu e o abraçou pelo pescoço perguntando o que ele queria. Ela perguntou sobre o que poderia tê-lo impedido de se tornar um imortal. Nesse momento o protagonista perguntou novamente sobre se tornar um imortal e depois disse que não tinha interesse em ser um. Na verdade ele queria parar de reencarnar. No momento seguinte vemos Zexian segurando uma garota que parecia uma bruxa em seus braços. A garota avisa que para deixar o círculo de renascimento ele deve primeiro viver 1000 reencarnações. O protagonista ficou chocado e perguntou quantas vidas ele já tinha vivido. O enorme muro de pedra com o rosto da mulher sorriu e anunciou que ele havia vivido 999 vidas. Ao ouvir isso Zexian deu um pulo e perguntou se ela estava zombando dele. A mulher sorriu e sugeriu que poderia deixá-lo viver esta vida com suas memórias. Zexian cruzou as mãos atrás das costas e perguntou com firmeza se haveria mais ofertas lucrativas. Então a mulher pediu que em troca ele derramasse 12 lágrimas por ela. O protagonista logo respondeu que eles haviam concordado. Mas desta vez ele deixou claro que queria começar a partir dos 20 anos. De repente, após suas palavras, uma energia brilhante pediu Zexian e o enviou para algum lugar. Enquanto isso, numa praia perto do mar, um homem de meia idade estava parado em um círculo de 9 caras que não deixaram o homem escapar. Um deles chamou aquele homem de meia idade pelo nome de Donphan e disse que se ele não abrisse a boca agora, ele não teria que pensar em abri-la novamente. Dom começou a suar e disse a si mesmo que não sabe por que o homem do destino aparecerá 3 anos antes, mas de qualquer jeito ele não contaria nada a esses garotos. Dom abriu a mão por um segundo e vemos que ele segurava uma chave de metal. Seu objetivo era dar essa chave ao tal homem do destino, mas de repente esses homens resolveram agir e atacaram Dom. Nesse momento um feixe de energia brilhante apareceu e o protagonista pousou no chão empurrando os caras em direções diferentes. Ele olhou para si mesmo com desagrado e começou a dizer que definitivamente não tinha 20 anos. Na melhor das hipóteses ele poderia ter 17 anos. O protagonista não gostava do fato de vivido por quase 1000 anos. E agora ele parece algum tipo de pirralho. Enquanto isso Dom rastejou um pouco para trás e abriu a boca em choque pensando se este era um homem do destino. Os caras encapuzados que aparentemente eram cultivadores mal conseguiam respirar. Zexian olhou para o que ele causou e pediu desculpas levantando as mãos no ar. Ele acrescentou que estava só de passagem e tinha acabado de nascer. Nesse momento um dos caras franziu a testa dizendo ao resto dos cultivadores para eliminar a testemunha. Os garotos obedeceram e fizeram um movimento com as mãos na frente deles formando uma energia brilhante e ardente como fogo. Em seguida enviaram poderosos fluxos de energia de chamas para o protagonista. Nosso garoto colocou a palma da mão para frente e tentou dispersar o ataque desses cultivadores, mas ele foi surpreendido ao perceber que não tinha nenhum poder. Zexian congelou por um segundo e olhou para sua mão dizendo que esse demônio não é confiável. Além de lhe enviar para o corpo de alguém de 17 anos, o nível de cultivo ainda está no estágio inicial. Nesse momento a poderosa bola de fogo estava se aproximando do nosso garoto e tudo o que ele estava pensando era que já ia de base e nem deu tempo de curtir essa vida. Mas Dom com uma espada nas mãos gritou para ele ter cuidado e então o empurrou completamente para o lado. O golpe poderoso e ardente passou atingindo apenas a pessoa que salvou Zexian. A explosão ardente foi ouvida e o protagonista começou a tossir quando a fumaça se dissipou. Ele tentou se levantar do chão e Dom continuou deitado. Nosso garoto estava coberto de feridas e escoriações. Ele olhou em volta e perguntou a Dom se ele aparentemente queria ser eliminado. Em seguida Zexian colocou 2 dedos em sua mão levantando a espada de Dom com seu poder de energia de cultivo. Ele tinha medo de usar as 5 técnicas primárias de espada que aprendeu quando começou seu caminho de cultivo. Mas agora não tinha outra opção para lidar com esses homens. Então o protagonista pega a espada afiada de Dom e aponta para aqueles cultivadores. Neste momento os caras estavam formando bolas de fogo de energia novamente com a intenção de atacá-lo. Mas um segundo depois Zexian enviou as espadas em direção às bolas e perfurou a energia dos cultivadores. Em seguida ele começou a formar uma energia azul brilhante em seus dedos e disse que realmente não queria se envolver em seus assuntos.
Mas ele tinha que revidar já que Dom salvou sua vida, afinal. Zexia não queria ficar devendo nenhum favor. Logo azuis brilhantes começaram a envolver os homens e o protagonista deixou claro que daria um fim a eles. No momento seguinte todos os cultivadores estavam deitados no chão enquanto Zexia estava no centro. Continuando a fazer a espada voar no céu com as mãos, ele agradeceu a Dom pela espada e a jogou atrás das costas. De repente alguém gritou e um líquido vermelho espirrou. O protagonista apertou os olhos e então se virou. Ele olhou para Dom e logo se sentiu culpado. A espada que ele jogou tinha caído diretamente no ombro de Dom. O cara estava deitado no chão e quase perdendo a consciência. O protagonista estendeu a mão pedindo seu perdão. Dom sorriu e disse que estava tudo bem porque ele já não sobreviveria por muito mais tempo. Então ele mostrou a chave de metal e pediu para Zexian ir para a estrada Kingling no número 57. O protagonista respondeu que ia enterrar seu corpo, mas deixou claro que não vai fazer nada lá. Independentemente do que Dom peça para ele fazer, o cara com lágrimas nos olhos sorriu e disse que todos estavam esperando por Zexian. Em seguida Dom fechou os olhos e deixou a consciência para sempre. O protagonista ficou sozinho cheio de perguntas e pensamentos. Pouco tempo depois Zexian realizou a cerimônia de sepultamento de Dom. Depois de terminar ele disse que já havia prestado serviços suficientes e olhou para o topo do altar de areia em que a chave de metal estava deitada. Então Zexian disse que tinha coisas mais importantes para fazer e vai embora. Horas depois vemos o protagonista com lágrimas nos olhos e com a chave de metal se aproximando do lugar que Dom pediu que ele fosse. Nosso garoto concluiu que este deve ser o lugar e pensou que o favor da grande divindade não é tão barato. Mas decidiu realizar o último desejo de Dom, então ele inseriu a chave de metal na porta e girou algumas voltas. Assim que abriu a porta o protagonista deu de cara com uma garota que tinha acabado de sair do banho. A menina congelou de surpresa por um segundo e começou a gritar quando a toalha caiu de seu corpo. O protagonista continuou congelado de surpresa e seus olhos ficaram esbugalhados. A garota tentou cobrir seu corpo com as mãos e o reflexo da mão dela apareceu de repente nos olhos de Zexian. Ele imediatamente fechou a porta com um estrondo e começou a dizer lentamente as palavras de que era muito amigável. De repente a garota ainda sem roupa abriu a porta e franziu a testa em descontentamento. Zexian ficou chocado perguntando em voz alta o que havia de errado com ela. Ele bate a porta novamente e continuar a questionar se ela tinha enlouquecido. Depois nosso garoto começou a gritar pela porta que ele havia dado uma chance a essa garota e então perguntou por que ela não foi para o quarto dela. A menina continuou em silêncio. Zexian ficou em uma pose relaxada e calmamente enfiou o dedo mindinho no ouvido iniciando a contagem regressiva a partir do número 3. A garota levantou lentamente a toalha. Zexian logo pronunciou o último dígito da contagem regressiva e abriu abruptamente a porta. Ele entrou com confiança no corredor e colocou a chave de Dom no bolso. Um segundo depois a chave de metal apareceu bem na frente dos seus olhos e começou a ser coberta com chamas brilhantes. A chave começou a pairar bem na frente do protagonista e mostrou o caminho. Ele caminhou lentamente atrás da chave e ela parou em uma das portas. Em seguida a chave de fogo entrou independentemente no buraco da fechadura daquela porta. O protagonista olhou para a porta e viu uma placa indicando que este era o quarto do gerente. Ele ergueu as sobrancelhas surpreso, imaginando que essa era a chave para a sala dos gerentes e se perguntou por que aquelas pessoas estavam caçando tanto Dom. Nesse momento nosso garoto entrou na sala pensando que talvez a competição por esse cargo fosse muito acirrada. Ele olhou em volta um pouco e então fechou a porta decidindo que ia descansar por enquanto. Zexian sentou dobrando as pernas e foi completamente coberto de fogo brilhante. Ele decidiu que primeiro ia fortalecer seu corpo para não ser eliminado por qualquer um. Mas de repente alguém começou a bater forte na porta chamando pelo tio Dom e perguntando se ele havia retornado. O protagonista sem abrir os olhos ouviu atentamente a voz feminina. Então ele abriu a porta e viu a mesma menina do começo. Mas agora ela já estava de pijama. A garota queria contar ao seu tio sobre o protagonista, mas ela acabou dando de cara com ele de novo. A garota apontou o dedo indicador para ele e perguntou gaguejando se Zexian era aquele cara. Nosso garoto calmamente fechou os olhos e acenou com a mão informando aquela garota que seu tio havia se aposentado e agora se ela precisasse de alguma coisa poderia entrar em contato diretamente com ele. A garota corou e desviou o olhar confuso torcendo uma mecha de cabelo no dedo indicador. Então ela relatou constrangida que a água foi simplesmente desligada. Depois disso a garota disse com uma voz envergonhada que ela tinha tomado banho apenas pela metade quando ele entrou. Zexian calmamente se desculpou e pediu para mostrar a ele os canos d'água.
Depois de um certo período de tempo, aquela garota levou o herói até o problema. Ele sentou e olhou para o cano, ativando pensativamente uma técnica chamada magia azul celestial. Nosso garoto fechou os olhos por um segundo, lembrando que quando era mais jovem ele usava essa técnica para verificar feitiços ou selos proibidos. A garota olhou para Zexian surpresa. Ele concluiu que nunca pensou que teria que usar essa técnica para inspecionar um cano de água. De repente o protagonista abriu os olhos, brilhando uma luz violeta, e viu através do suprimento de água que o cano estava entupido com algum tipo de lixo. Então ele informou a menina que esse cano de abastecimento de água deve estar entupido e disse que ela precisava fazer algo. De repente Zexian parou abruptamente de falar e seus olhos se arregalaram surpresos quando viu um monte de inscrições diferentes na garota. Ela, por outro lado, perguntou o que o protagonista queria que ela fizesse. Zexian notou uma variedade de feitiços na garota. Parece pacto de feitiço além da unificação da alma, o espírito da árvore e a visão divina. Há também feitiços como a passagem dos espíritos da terra, o manto proibido, a restauração da saúde, o fogo, o feitiço da água. O protagonista ficou congelado olhando para cada um desses feitiços de proteção. Ele balançou a cabeça de um lado para o outro e calmamente respondeu para a garota que não era nada. Ele só pediu para ela subir as escadas e esperar pela água, pois tudo seria consertado. Logo, a garota obedeceu. O protagonista foi deixado sozinho e ele começou a se perguntar o que havia de errado com essa garota e por que seu corpo estava coberto de feitiços de proteção. Zexian estendeu a mão para o cano e começou a realizar algumas manipulações. Ele também notou que esses feitiços de proteção são alguns da classe mais alta. Nosso garoto concluiu que um golpe no estágio núcleo dourado dificilmente seria capaz de tirar sua vida. Mas Zexian logo decidiu parar de pensar nisso, já que não lhe dizia respeito. Depois ele tirou o lixo úmido que era a causa do entupimento e decidiu enviar esse lixo diretamente para a lixeira. De repente, diante dos olhos de protagonista, houve uma lembrança de Dom puxando aquela chave dizendo que ele deveria ir para o Complexo 57. As últimas palavras de Dom foram que todos estavam esperando por Zexian. O protagonista, pensando nas palavras de Dom, olhou ao redor do corredor imaginando-se: essa garota era da conta dele. Horas depois a garota vestiu um vestido e saiu de seu quarto. De repente uma sombra apareceu por trás da porta. Acabou sendo nosso garoto. Ele tentou se convencer que não era um perseguidor, é apenas um gerente responsável. Nesse momento a garota já está na rua e o protagonista continua a acompanhá-la. Ele pensou consigo mesmo que Dom havia falecido nas mãos de um cultivador e havia vestígios de um cultivador na vida dessa garota. Então ele se perguntou se poderia ter algum problema seguir uma menina. De repente ela perguntou em voz alta quem estava aqui. Zexian se escondeu abruptamente atrás de um pilar. O rosto dele estava muito vermelho e coberto de gotas de suor frio, enquanto a garota neste momento estava cercada por um grupo de homens em roupas pretas. Um deles disse que, como esperado da senhorita Gogo, ela é muito inteligente. Então este homem acenou com a mão para o lado e disse que ele e os caras haviam encontrado algumas dificuldades no cultivo recentemente. Então eles esperavam encontrar algumas pílulas mágicas. Gogo fechou os olhos e informou aos homens que eles encontraram a pessoa errada. Ela explicou que os cultivadores precisavam encontrar seu pai Zaltian. Nesse momento um cultivador desembainhou sua espada afiada, informando a Gogo que seu pai não era casamenteiro. O homem acrescentou que eles primeiro fariam amizade com sua filha e depois a pediriam. De repente Gogo o interrompeu e atacou o cara. Ela gritou violentamente que ele não tinha entendido. Gogo agarrou sua arma afiada com a mão e atacou um dos cultivadores. De repente aquele homem cambaleou para trás, se esquivando de seu ataque, e gritou algo para os outros cultivadores sobre as informações. Logo todos formaram um círculo de energia brilhante sob seus pés. Gogo franziu as sobrancelhas e balançou a cabeça de um lado para o outro, perguntando severamente aos cultivadores se eles queriam pegá-la com a ajuda dessas diversões infantis. O mesmo cultivador loiro sentou no banco e sorriu, dizendo que Gogo tem seu próprio método de cultivo de tipo de proteção, mas seu grupo de cultivadores está ciente. O homem ainda fala que, embora fosse difícil se machucar com um truque patético, era o suficiente para colocá-lo em problemas. Nesse momento os outros homens estavam em uma posição de luta e concentrava fluxos de energia brilhante em suas mãos. Gogo diz ao cultivador no banco para não superestimar sua força. Então ela corre e na frente dela no mesmo segundo o trio desses cultivadores se alinharam e já estavam prontos para atacar. O homem loiro sorriu novamente, perguntando se ela estava prestes a sair, e disse que ela não sabia como fazer amigos. A garota responde com voz firme que iria embora.
Em seguida se virou e olhou atentamente para aquele cultivador perguntando o que eles queriam que ela fizesse. O homem colocou o telefone para frente e começou a gravar um vídeo. Então disse ao resto de seus amigos para começar. Logo o círculo de energia brilhante se iluminou ainda mais. Até mesmo começando a deslumbrar, Gogo ficou imóvel no centro e olhou para os outros cultivadores. Logo os caras começaram a atacar cortando suas roupas com suas facas afiadas. A garota ficou surpresa por um segundo e imediatamente reuniu seus pensamentos. O cultivador loiro abriu um sorriso e disse que em vez de seu corpo eles podiam danificar suas roupas. Gogo ficou envergonhada começando a gritar que ela iria ajudá-los. O cara continuando a lamber os lábios disse que eram todos pessoas honestas e tinham medo de que ela os enganasse. Então ele continuou gravando o vídeo e acenou com a mão sinalizando para que seus amigos parassem. Mas o homem também disse que pessoalmente acredita que ainda é melhor anotar o produto acabado para ter certeza e continuar. Neste momento o protagonista estava sentado no topo do pilar de metal e observou a garota e aquele grupo de cultivadores. Gogo fechou os olhos começando a chorar, mas de repente ela ouviu a voz de Zexia em sua cabeça, chamando e perguntando se ela podia ouvi-lo. Repentinamente os olhos da garota se arregalaram em choque e ela concordou em voz alta que o ouviu. Enquanto isso o cultivador olhou estranhamente para a garota com roupas rasgadas e perguntou se ela era louca e com quem estava falando. De repente o grupo ouviu uma voz alta gritando a palavra errado. O cultivador principal ficou tenso e balançou a cabeça de um lado para o outro olhando em volta. Depois disso ele chamou a atenção de todos e explicou que alguém havia enviado uma mensagem para Gogo. Neste momento o protagonista olhou para eles com cuidado e se virou para todos os cultivadores perguntando ao mais importante o que ele também queria ouvir. Todo o grupo de cultivadores ficou tenso depois de ouvir essas palavras. Eles ouvem a voz de Zexian dizendo que poderia contar a todos sobre isso. Ele contou a Gogo que essa formação é chamada de formação da lei celestial da mariposa venenosa. O cultivador-chefe ficou irritado ouvindo isso e começou a ficar coberto com gotas de suor frio. Lexia neste momento passou a dizer que esta formação é um meio para cultivadores de nível inferior e é usado para cercar e eliminar cultivadores de nível médio com lâminas envenenadas. A garota começou a gritar cercada por cultivadores armados. Ela pergunta ao protagonista o que deveria fazer. Lexian começou a pronunciar palavras sobre terra, trovão, fogo, planície, céu, vento, água e montanha. Ele se refere às direções chinesas da luz e pede a Gogo para correr em círculo nessa direção, assim ela não seria atacada. Gogo corou novamente demonstrando incerteza. Então o protagonista fala com uma voz severa que se esses cultivadores olharem eles não resistirão. O grupo ouvindo isso congelou e abriu a boca horrorizado. A garota coberto de gotas de suor frio ergueu a cabeça em meio às lágrimas e começou a perguntar como poderia brincar assim. O protagonista continua sentado no topo do pilar de metal e dirigiu sua mão com energia azul brilhante concentrada nas pontas dos dedos para baixo. Ele continua avisando a garota por telepatia que vai disparar um feitiço espiritual do bicho de gelo. Portanto Gogo deve manter os olhos abertos para que esse feitiço não a atinja. Um segundo depois um dos cultivadores gritou e caiu inconsciente no chão. Coberto de gotas de suor frio os outros cultivadores ficaram tensos. A senhorita Gogo olhou para aquele cultivador surpresa. Lexian calmamente disse a ela para pegar as roupas daquele cara. Nesse momento o cultivador principal caiu de joelhos e começou a gritar que não sabia que o Todo-Poderoso estava passando. Este cultivador começou a perguntar a Zexian por que ele estava fazendo isso com eles, acrescentando que eles não querem uma inimizade. O protagonista coçou o queixo pensativo e pensou em como responder. Ele achou melhor não dizer que já viu o suficiente hoje. De repente o protagonista percebeu o erro que cometeu e acenou nervosamente com a mão pedindo a todos que esperassem. Acontece que seu pensamento foi repassado para Gogo e ela notou quem estava falando em sua cabeça. A garota tremendo de raiva cerrou os punhos, mas decidiu seguir suas ordens do início e logo correu ao redor do círculo muito rapidamente, gritando palavras sobre terra, trovão e fogo. O cultivador principal assustado começou a gritar para os outros cultivadores que eles haviam encontrado um obstáculo hoje. Ele disse para os outros que estava recuando e pediu para levar aquele cara inconsciente. Também, todos começaram a correr rápido. Gogo cerrou os punhos perguntando violentamente se eles iam fugir. Neste momento o protagonista pulou do topo do poste de luz e pousou bem na frente da jovem Gogo. Ele finalmente pousou no asfalto e olhou arrogantemente para a senhorita Ku. Lexia então disse que não entendia como uma pessoa que cultiva imortalidade não é capaz de consertar o cano. Ela perguntou se isso era algum tipo de teste.
Então, apontando para Zexian com o dedo indicador, disse que os dois são iguais e não tem nenhum melhor que o outro. O protagonista escutou isso e abriu as mãos para os lados perguntando se não foi ele quem salvou a vida dela. Gogo hesitou sem saber o que dizer a isso. Nosso garoto acenou com a mão e calmamente pediu para a menina esquecer porque ela já havia pago por isso de manhã. Depois dessas palavras o protagonista se virou e caminhou calmamente. Ao lado Gogo olhou para o jovem surpresa e o chamou. Zexian disse brevemente a ela para ir com ele. Gogo cruzou as mãos atrás das costas e olhou para o chão incerta. Eles caminharam confiantemente pela faixa de pedestre. Zexian foi na frente e a senhorita Gogo o seguiu. De repente ela abriu a boca prestes a dizer algo. O protagonista pareceu rapidamente notar isso e disse que ela podia se referir a ele como você. Gogo olhou para ele estranhamente dizendo que queria saber seu nome. Zexian coçou o queixo enquanto continuava a pensar em seu nome. A garota ergueu as sobrancelhas e olhou para ele, perguntando se o prota estava realmente pensando tanto sobre seu nome. Então ela questionou se ele queria inventar um nome para si mesmo. O protagonista hesitantemente estendeu as mãos para os lados e disse que havia esquecido seu nome. Gogo ficou surpresa e perguntou sobre o jovem ter amnésia. O protagonista se virou e então abriu um largo sorriso explicando que ninguém o chamava pelo nome há muito tempo. Ele não se lembra de nada do que aconteceu há tanto tempo. Gogo, ouvindo isso, arqueou as sobrancelhas de surpresa e uma gota de suor frio rolou pelo rosto. Ela pensou consigo mesma que Zexian estava fingindo ser um mestre, embora ele claramente parecesse ter 17 ou talvez 18 anos. Depois de ficar um pouco em silêncio por alguns segundos, a senhorita Gogo finalmente falou e perguntou se não seria legal inventar um novo nome. Ela explicou que seria muito desconfortável sem um nome. Mas o protagonista calmamente respondeu que não havia necessidade de fazer isso já que tudo era inútil. Gogo congelou por um segundo e deu um tapa na testa com a palma da mão repetindo as palavras de que tudo isso era inútil. Ela ficou indignada dizendo que ele era um jovem que fala como um velho como se tivesse cultivando há milhares de anos. O protagonista congelou ouvindo essas palavras. Gogo acenou com a mão dizendo que a propósito seu nome é Gogo Ing. Ela acrescentou que achava que Zexian não se importava muito com isso de nome. Depois de algum tempo ambos voltaram para o complexo de apartamentos. Gogo trocou as roupas e pegou uma caneca com bebida. Ela se sentou confortavelmente e viu o que estava escrito na mesa. De repente a garota levantou da cadeira e bateu um pedaço de papel sobre a mesa. O protagonista escreveu que o café da manhã na mesa pertencia a ele, então ele pediu para ela não comê-lo. Gogo se acalmou e sentou à mesa novamente cruzando as pernas e bebendo alegremente sua bebida. Enquanto isso, o protagonista estava refletindo sobre antes de seu nascimento, no caso seu passado. Ele reclama que não consegue formular seu pensamento corretamente e portanto decidiu que não importava, seria apenas uma vida passada. Zexian franziu levemente as sobrancelhas pensando que antes da ascensão havia várias moradas nas montanhas dos celestiais, mas se ele pudesse encontrar algo que pudesse ser usado agora, então seria muito mais conveniente para sua vida neste mundo. Nosso garoto pedalou rapidamente enquanto continuava a pensar em tudo isso. Depois de um certo período de tempo, Zexian já estava com sua bicicleta na floresta de bambu. Ele se perguntou se o que ele queria tá aí. Nosso garoto acha que deveria estar em algum lugar nas proximidades e deixou sua bicicleta enquanto caminhava para frente. De repente um homem gritou para Zexian parar. O protagonista se virou e olhou calmamente para aquela pessoa perguntando o que era. Dois jovens descontentes estavam caminhando em direção a Zexian e perguntaram o que ele estava bisbilhotando por aqui. Eles questionaram se o herói era um espião enviado pelo mosteiro Zhaotian. O protagonista acenou com a cabeça para o lado e disse calmamente que estava apenas passando. Ele também acrescentou que não sabe de que tipo de mosteiro Zhaotian eles estão falando. Um dos caras sorriu cerrando os punhos informando ao nosso garoto que já que ele não conhece isso significa que todos podem ser amigos. O segundo cara abriu um largo sorriso e deu um conselho ao prota que era melhor ele não caminhar nas proximidades. Zexian coçou a cabeça com a mão e abriu um sorriso envergonhado relatando que não tinha ouvido nada sobre seu clã. Os dois jovens ficaram chocados ao ouvir essas palavras. O primeiro imediatamente ficou com raiva e já estava pronto para atacar o personagem principal com os punhos. O segundo jovem parou o primeiro cara com um gesto bloqueando seu caminho. Ele disse a seu amigo que bastava pois o protagonista na opinião desse jovem parece ser um cultivador comum, e muitas vezes eles são ignorantes. Ouvindo as palavras sobre ignorância, o primeiro jovem ficou ainda mais zangado e começou a gritar perguntando quem não sabe que sua feroz aliança está na montanha antiga morada dos celestiais. Zexian ouviu atentamente o grito desse cara. No
Um momento o jovem ruivo se acalmou e começou a esfregar os punhos olhando para ele com desagrado. O segundo jovem desta aliança marcial sorriu amplamente e apontou para si mesmo com o polegar informando a Zexian que na verdade eles também eram cultivadores comuns. Foi o líder da aliança Lian quem descobriu esta caverna e por isso eles se reuniram com eles. O cara de cabelo verde continua informando que poderia ajudá-lo e apresentar Lian também, se Zexian conseguisse pelo menos algumas pílulas mágicas e armas já será uma bênção. O ruivo neste momento começou a puxar seu amigo e dizer para esperar. O cara perguntou o que havia de errado e acenou para o protagonista dizendo que ele deveria pensar sobre isso primeiro. Após essas palavras o jovem olhou para seu grande amigo, que abriu um sorriso e cobriu a boca com a mão sussurrando que se Zexian for do mosteiro Zaltian eles precisam calá-lo. O protagonista fechou os olhos continuando a ouvir esses cultivadores da aliança marcial. Segundo o jovem acenou com a mão oferecendo que Zexian pensasse. De repente ele ficou em silêncio com os olhos arregalados de horror e não disse mais nada. Um segundo depois ele estava coberto de gotas de suor frio sentindo uma dor terrível e logo vemos que uma enorme espada afiada passou por seu corpo borrifando um líquido vermelho da ferida. O protagonista diz com voz firme que se isso fosse uma piada ele provavelmente estava exagerando. Em seguida Zexian empurrou aquele cultivador de lado e puxou a espada com o líquido vermelho de seu corpo. O cara caiu no chão inconsciente. Seu amigo da aliança de combate ficou com raiva novamente e gritou com o protagonista. Zexian olhou para aquele jovem e disse com voz firme que esses jovens queriam eliminá-lo. Mas aconteceu o contrário. Então perguntou severamente aquele cara por que ele estava com raiva. O ruivo gritou concentrando fluxos roxo brilhante ao seu redor. Os fluxos dessa aura brilhante tornaram-se mais fortes e poderosos, até mesmo as roupas daquele jovem instantaneamente estouraram. Enquanto isso o protagonista continuava parado olhando para aquele jovem da aliança de combate, que em poucos momentos se transformou em uma espécie de monstro enorme e seu cabelo ruivo ficou grisalho. Em um instante o cultivador puxou sua enorme mão em direção ao prota tentando atacá-lo, mas nosso garoto rapidamente se esquivou e concluiu que parecia que esses cultivadores da aliança já haviam passado por ele. Nesse momento aquele enorme cultivador continuou agitando seus braços enormes tentando atacá-lo e anunciou em voz alta que esta era a nova técnica de cultivo do seu mestre e Zexian não sairia vivo. O cultivador transformado gritou ameaçadoramente que ele enterraria o protagonista aqui junto com seu irmão da aliança de combate. Nosso garoto levou isso como uma piada e depois de examinar o cultivador ele concluiu que esse cultivador não era decente em uma luta real. Nesse momento o cara perguntou a Zexian se ele realmente achava que poderia se esquivar. Depois dessas palavras ele agarrou o protagonista com suas mãos enormes perguntando se ele não esperava por isso. O protagonista sorriu e disse que em primeiro lugar não esperava que alguém usasse isso. Em segundo lugar ele não esperava que alguém desse o destino de seu calcanhar de Aquiles nas mãos do inimigo. Após essas palavras o protagonista concentrou a energia branca brilhante na ponta dos dedos e o cutucou diretamente. Os olhos daquele cultivador brilharam e Zexian o empurrou para longe. Alguns momentos depois o cara caiu no chão inconsciente ao lado de seu amigo. O protagonista por outro lado começou a deixar o campo de batalha soprando fumaça em seus dedos. Horas depois Zexian se encontra com Gogo. Eles estavam sentados juntos em uma mesa sobre a qual havia todos os tipos de copos, garrafas e vários livros. Gogo parecia surpresa com todos esses objetos e perguntou do que se tratava. Nosso garoto coçou o nariz pensativo com o dedo e disse que eram vários livros raros e vários elixires. Ele também disse que não precisa deles e Gogo poderia ficar. O que não quiser pode jogar fora. A garota pegou um desses livros raros e começou a folheá-lo estudando pensativamente em uma das páginas. De repente ela congelou de surpresa perguntando novamente sobre a escrita de um alhá. Ela relatou que parece que foi escrito de brincadeira ou para ser uma piada. O protagonista que estava bebendo água engasgou ao ouvir as palavras de Gogo. Ele desviou o olhar através de uma tosse forte informando que a garota era atenta. Zexian explicou que tudo é exatamente assim escrito em tom de brincadeira. Gogo pegou uma das garrafas de elixires e cheirou o conteúdo. Zexian decidiu perguntar se a garota já tinha ouvido falar da aliança de combate do mosteiro Zaltian. Gogo ao ouvir isso imediatamente colocou o frasco de elixir na mesa e olhou para ele. O protagonista notou esse olhar e esperou uma resposta. Gogo franziu a testa e disse que os conhecia, mas ela acha estranho que um cultivador imortal não tivesse ouvido falar deles. Então Eito olhou para Zexian com uma cara séria e perguntou de onde ele era. O protagonista acenou com a mão para o lado.
Dizendo para não se preocupar com isso por enquanto, ele fez uma expressão séria dizendo que iria destruir a aliança de combate e perguntou se faz sentido se unir a esse mosteiro Zaltian. Guogu girou o dedo indicador na têmpora e perguntou se pelo menos o jovem entendia do que ele estava falando. Exian respondeu irritado que ele estava dizendo que se uniria ao mosteiro Zaltian e destruiria a aliança de combate. Ele continuou perguntando o que havia de errado. A garota balançou a cabeça de um lado para o outro e abriu os braços para os lados concordando que Zexian parece ter um pouco de força, mas no final ele era apenas um idiota comum. Nosso garoto cerrou os punhos e anunciou com confiança que é por isso que é necessário se unir. A garota começou a suar frio e disse que queria falar que as pessoas do mosteiro provavelmente não confiariam em um praticante do estágio fundamental para ajudá-los a resolver seus problemas com arqui-inimigos. O protagonista fechou os olhos e sorriu, cruzando as mãos dizendo que isso é normal. Além disso ele acrescenta que tem seus próprios planos. Guogu franziu os lábios sem dizer uma palavra. Vexian ficou surpreso e perguntou se algo estava errado. Nesse momento Guogu anunciou que ela era filha do mestre do mosteiro Zaltian. Nosso personagem principal ouvindo isso levantou da cadeira e bateu a palma da mão na mesa dizendo com aprovação que isso era bom. Então estava tudo decidido. Ele começou a sair da sala quando Guogu pulou abruptamente de seu assento e deu um tapa alto na mesa gritando nervosamente que isso não era nada bom. Acontece que a garota teve um conflito muito sério com sua família. Zexian parou depois de ouvir a garota e se virou para olhar para ela. Em seguida perguntou se isso significa que ele deveria destruir a família dela. Guogu agarrou Prota pela mão convencendo de que não era necessário. Ela explicou com uma voz nervosa que era apenas um pequeno desentendimento e agora ela não quer ver seu pai. Exian se virou para Guogu e acariciou seu cabelo dizendo a ela que eles não levariam seu pai em consideração e fariam tudo sozinhos. A garota olhou para o Prota estranhamente e perguntou por que ele parecia estar falando sério. Ele confirmou que tinha falado sério e abruptamente agarrou a garota pelos ombros falando que eles deveriam ir em seu nome ao templo Zaltian. Depois de alguns segundos ela o empurrou e gritou para ele em tom firme que não faria isso por nada. Exian coçou o queixo desviando o olhar pensativamente e disse que estava tudo bem, mas acrescentou que ia silenciar ela. Guogu fez uma expressão assustada e cobriu a boca com a mão perguntando o que ele ia fazer. O herói disse que ela sabia muito e podia arruinar sua boa ação. A garota deu um tapa cansado na testa com a palma da mão e disse que ia com ele. Nosso garoto mudou abruptamente a expressão em seu rosto e sorriu. Então Guogu apontou o polegar para si mesma e avisou que de qualquer forma ela tem muitas técnicas de proteção e pessoas comuns não serão capazes de machucá-la. Por isso pediu que o protagonista contasse logo seu plano. Zexian se virou e acenou com a mão dizendo para segui-lo. Após um certo período de tempo vemos o protagonista e Guogu no portão da aliança de combate. Eles lutaram com um grande grupo de membros desta aliança de combate usando suas técnicas. Zexian usou principalmente técnicas relacionadas à física e Guogu usou sua aura brilhante e poderosa para a batalha. Momentos depois eles colidiram de costas um para o outro cercados por um grande número de pessoas do esquadrão de batalha. A garota franziu a testa e perguntou se esse era realmente seu plano. Zexian sorriu e estendeu a palma da mão na frente dele explicando que não gosta de se incomodar muito. Depois dessas palavras o protagonista liberou um poderoso fluxo de energia derrubando as pessoas desta aliança de combate com fortes correntes de vento. A garota abriu abruptamente os olhos que estavam brilhando num tom laranja. Ela se perguntou se isso havia sido testado na prática. Depois de olhar para seus três oponentes com a ajuda de uma técnica ela estava pronto para atacar. Guogu olhou para frente com confiança mas então ouviu a voz do protagonista dizendo que era hora de encontrar uma maneira de escapar. Ao ouvir isso a garota se virou em choque, mas atrás dela só tinha uma fumaça espessa. Depois de olhar em volta ela sorriu levemente e perguntou incompreensivelmente que tipo de bobagem era. Um momento depois eles já estavam em casa. Guogu novamente franziu a testa e perguntou severamente por que eles fugiram. O protagonista tirou leite da geladeira e perguntou se ela estava realmente planejando esmagar todos os membros. Guogu bateu a cabeça na mesa e disse que não planejava eliminar todo mundo. Então levantou abruptamente a cabeça e olhou com raiva para Zexian dizendo que sabia que aqueles membros eram do ramo externo. O protagonista responde que eles não poderiam vencer o ramo principal da aliança de combate. Em seguida ele acrescentou que o leite é muito saboroso. Ao ouvir isso Guogu mudou seu rosto dramaticamente e sorriu perguntando se esse leite é muito bom. Depois com um grande sorriso no rosto anunciou que era leite de sua amiga chamada Luia.
Em seguida pegou um copo de leite na mão e perguntou qual era o significado de sua operação desta vez. Depois de beber um pouco de leite começou a fluir em um fino fio branco sobre a pele do pescoço dela. O protagonista respondeu que se ela não quer ver a montanha, então é só deixar a montanha encontrá-la. Isso é tudo. Gogo perguntou se ele queria dizer que seu pai ia procurá-la depois dessa comoção. Exian perguntou se ela era algum tipo de intérprete. Gogo lambeu as gotas de leite e lançou um olhar malicioso para o jovem dizendo com uma voz gentil que ele estava pensando demais. Ela explicou que seu pai nem sabia onde ela estava agora. Exian tomou um gole de leite e disse que é ela que não pensa muito, até porque que tipo de pai não sabe onde sua filha está quando ela foge de casa? Apenas alguns segundos depois das palavras houve uma batida forte na porta. Gogo se virou horrorizada e olhou para a porta dizendo que não era possível. Zexia acenou com o dedo indicador de um lado para o outro dizendo a Gogo para ir e abrir a porta. Ele vai falar mentalmente o que ela precisava fazer. Gogo foi até a porta e abriu hesitante. Atrás da porta estava um trabalhador com uma pequena caixa de papelão. Ele cumprimentou Gogo e pediu que ela assinasse a entrega. Depois disso a garota pegou o pacote e fechou a porta da frente. Em seguida virou na direção de Zexin e mudou sua expressão assustada para um sorriso sarcástico. Ela informou que alguém havia adivinhado errado. Enquanto Gogo estava rindo perto da porta da frente, de repente uma grande mão começou a abrir a porta. Ela imediatamente congelou e parou de rir. Então levantou a cabeça horrorizada e chamou o enorme homem severo de pai. A garota, continuando a olhar para seu pai, gradualmente começou a tremer de choque e horror. O pai de Gogo entrou e sorriu docemente dizendo com uma entonação calorosa que ela ainda se lembrava de seu pai. Gogo tristemente abaixou o olhar para o chão. O homem acariciou a cabeça de sua filha e perguntou por que ela foi para a aliança de combate. Neste momento o protagonista estava deitado na cama no quarto ao lado e calmamente se dirigiu ao pai de Gogo informando que ele e Gogo não tinham inimigos comuns. A garota repetiu as palavras do protagonista para seu pai de que eles não tinham inimigos comuns. Ao ouvir isso o pai disse que era bobagem e perguntou a Gogo se ela realmente achava que seu pai não tinha tempo para ela. A garota olhou para o pai com uma voz suave e sugeriu não falar sobre isso ainda. Ela se virou com uma voz incerta e pediu que tentasse pegar o elixir dourado. O protagonista gaguejou e continuou a dizer para o pai caminhar ao longo da beira do mar de Kiel girando rapidamente várias vezes. Gogo repetiu as palavras de Zexian. Ao ouvir isso o pai sorriu amplamente e deu um tapinha na cabeça da filha. Gogo recuou do toque de seu pai e começou a tremer violentamente. O pai hesitante continuou a frase que Gogo estava dizendo que ele deve fazer e congelou abruptamente de surpresa quando percebeu a reação de sua filha. De repente ele gritou em voz alta para todo o apartamento que não sabia qual mestre sugeriu isso a ela, mas o homem revelou que teve uma premonição de que após 7 dias de prática eles seriam capazes de eliminar toda a aliança de combate. Gogo perguntou ao seu pai se essa informação era realmente necessária. O homem neste momento com lágrimas nos olhos cerrou os punhos alegremente e chorou de felicidade dizendo que faltava apenas um passo. Ele também acrescentou que essas palavras são melhores do que 10 anos de trabalho duro. Depois de algum tempo no Templo Zaltian, um jovem de óculos virou para o chefe e disse que se ele realmente acredita, então esse subordinado não se atreveria a dizer o contrário. O pai de Gogo respondeu que entende o que seu subordinado quer dizer pois provavelmente está preocupado com alguém usando pai e filha como armas, mas mesmo que isso seja verdade já faz muito tempo que ele quer fazer isso. Então o homem pediu ao seu subordinado para se preparar para fechar as portas.